Tem uma autora na literatura brasileira que parece fazer mais do que só escrever histórias. Ela literalmente tece narrativas. Essa autora é Helena Gomes, uma verdadeira tecelã de mitos. E hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar os fios que compõem a obra tão única dela. E olha, as palavras da própria Helena Gomes já entregam o mapa do tesouro. Ela fala em um mergulho onde o fantástico e o histórico se cruzam. É exatamente aí, nesse ponto de encontro entre a imaginação e o fato concreto, que a mágica do trabalho dela acontece. Então, vamos começar por aí mesmo, por esse título que ela carrega, A Tecelã de Mitos. Isso não é só um apelido bonito, não. É a descrição perfeita do ofício dela como uma verdadeira arquiteta de mundos complexos. Para a gente entender a tecelã, a gente precisa conhecer um pouco dos fios da história dela. A Helena Gomes nasceu em 1966, mas a jornada dela na escrita não começou direto na ficção. Antes de tudo, ela veio do jornalismo e da educação. E essas duas áreas, acredite, foram a base, o alicerce para tudo que ela viria a construir depois. E foi justamente essa bagagem que preparou o terreno para a essência da obra dela, que se equilibra em dois pilares que são fundamentais: os mundos fantásticos e, ao mesmo tempo, os mundos históricos. Essa dualidade no trabalho dela é muito marcante. De um lado, a gente tem o fantástico, que bebe direto da fonte do folclore e dos mitos universais, e do outro lado, o histórico, que é construído com base numa pesquisa super rigorosa, principalmente sobre temas medievais. É a conversa entre esses dois universos que dá toda a riqueza para a escrita dela. E é aqui que a gente entende como a formação dela foi crucial. Sabe, o jornalismo deu a disciplina da pesquisa de ir a fundo e a clareza para contar uma boa história. Já a educação, a educação deu a ela sensibilidade, a chave para se conectar com um público mais jovem, transformando assuntos complexos em algo totalmente fascinante. Certo. Agora, vamos afunilar um pouco nosso foco para chegar no que talvez seja o aspecto mais inovador do trabalho dela. Não se trata só de pegar histórias antigas e contar de novo. O que ela faz é uma verdadeira reconstrução. Porque vamos pensar, qual é a abordagem mais comum quando alguém adapta um clássico? Geralmente é recontar a história. A pessoa pega a trama, talvez mude a linguagem para uma mais moderna, troca o cenário, mas a essência do enredo é a mesma. É a fórmula que a gente já conhece. Mas o que a Helena Gomes faz vai muito mais fundo. Ela não se contenta em recontar. O método dela é reconstruir a psicologia dos personagens. E essa simples troca de verbo de recontar para reconstruir é o que muda tudo. É a chave para entender a genialidade dela. Mas o que isso quer dizer na prática? Reconstruir a psicologia. Significa ir além do que aconteceu na história e começar a perguntar: o que essas pessoas sentiram? Por que elas tomaram aquelas decisões? Pega o caso de Tristão e Isolda, por exemplo. Ela não narra só o amor trágico deles. Ela desmonta e remonta as emoções, as dúvidas, os medos de cada um, tornando-os reais e relevantes para quem lê hoje. É quase uma arqueologia emocional. Bom, depois de entender esse método tão particular, a gente já pode ampliar o nosso olhar e discutir o impacto do trabalho dela como um todo. Afinal, qual é o legado que essa tecelã de mitos está construindo? O legado da Helena Gomes é, acima de tudo, o de uma construtora de pontes. Pensa bem, ela conecta o passado com o presente, a pesquisa acadêmica com a fantasia. E o mais importante, ela cria uma ponte para que novas gerações consigam atravessar e chegar ao mundo dos mitos clássicos, um lugar que de outra forma poderia parecer muito distante ou até inacessível. E é por isso que a obra da Helena Gomes acaba deixando no ar uma reflexão final muito poderosa. Ao reconstruir a psicologia dessas figuras míticas, ela não está falando só do passado. Ela nos desafia a perguntar de que forma essas jornadas antigas de amor, de traição e de heroísmo podem, na verdade, nos ajudar a compreender o nosso próprio presente.